Olá, são 10 minutos. Quem escreveu a Bíblia? É escrita por Deus ou por um homem? Há muito tempo que muitas pessoas debatem acaloradamente esta questão e ainda não se chegou a uma conclusão. É claro que a Bíblia não é um livro escrito diretamente por Deus com uma caneta. Ninguém imagina que Deus, que é Espírito, pegue numa caneta e escreva a Bíblia, pois não. Obviamente que há alguém que escreveu a Bíblia. Então, uma vez que a Bíblia foi escrita por humanos, não é uma escrita humana? Mas o problema não é assim tão simples. Por exemplo, há um livro chamado Fédon. Este livro foi escrito por Platão. Portanto, quem conhece melhor o conteúdo deste livro? Este é o Platão. Se tiverem dificuldades em compreender o conteúdo durante a leitura deste livro, a quem devem perguntar? Claro que é o Platão. Porquê? Porque Platão é o autor deste livro. O livro contém os pensamentos, as ideias, as teorias e todo o espírito do autor. No entanto, se alguém fizer uma pergunta ao Platão sobre o conteúdo deste livro, digamos que ele está a suar e a divagar. Quando as pessoas perguntam, é este livro que o escreveste? Ele diz que é verdade que o escreveu. Contudo, não compreendia o conteúdo do que tinha escrito. Nesta situação, o que é que pensamos naturalmente? Mesmo que tenha sido Platão a escrevê-lo, pensar-se-ia que este livro tinha um autor diferente. O mesmo se passa com a Bíblia. É evidente que a Bíblia foi escrita por pessoas. No entanto, ele próprio não sabe muito sobre o que escreveu. Podemos ainda dizer que os humanos são os autores da Bíblia? Estas características são sobretudo evidentes nos livros proféticos da Bíblia. Vejamos, por exemplo, Daniel, um livro profético representativo do Antigo Testamento. Como o título do livro indica, este livro foi escrito por Daniel. Então, quem é que deve conhecer melhor o livro de Daniel? Este é o Daniel. Deus mostrou a Daniel o que queria realizar no futuro através de sonhos e visões. No entanto, Daniel, que não compreendia o que via e ouvia, pergunta qual será o resultado da visão que teve. Mas o Senhor disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão seladas até o tempo do fim. Por outras palavras, Daniel escreveu simplesmente as palavras sem compreender nada sobre o conteúdo dos livros proféticos que escreveu. Nesta situação, poderá o autor do livro Daniel ser Daniel? Por isso, a pessoa que escreveu a Bíblia não é referida como autor, como fazem outros livros no mundo. Em vez disso, diz que são repórteres. E o verdadeiro autor da Bíblia é Deus. Tal como as pessoas usam uma caneta para escrever, Deus escreveu a Bíblia através de pessoas. É por isso que as pessoas não podem registrar os seus próprios pensamentos na Bíblia. Mas como Deus, o autor da Bíblia, não é visível aos nossos olhos, mas apenas a pessoa que escreveu a Bíblia é visível, muitas pessoas pensaram que a Bíblia foi escrita por humanos. Porém, a Bíblia é a palavra escrita por Deus, o Criador. Assim, estas palavras têm uma vitalidade espantosa e, mesmo centenas ou milhares de anos após a morte do profeta que escreveu a Bíblia, as palavras da profecia tornam-se realidade. Exemplos representativos incluem o fato de Jesus ter sido sacrificado por nós durante o tempo de Moisés, de Jesus ter nascido em Belém e de Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia através de Jonas. Quem cumpriu as profecias da Bíblia? Os profetas mortos podem realizar alguma coisa? Não. Deus que profetizou isto cumpriu. O tremendo plano de Deus que transcende o tempo e o espaço e a realização detalhada de Deus, quando se vê em coisas, ganha-se automaticamente o respeito por Deus. Diz-se que todas as Bíblias são inspiradas por Deus. Embora a Bíblia tenha sido escrita por muitas pessoas, é um livro que contém os pensamentos de Deus e não os seus próprios pensamentos e mentes. Que tal aprendemos todos a Bíblia onde está escrita a vontade de Deus e prepararmos-nos para um futuro que é tão incerto como o nevoeiro? Foram 10 minutos. Obrigada.